Hoje é a segunda aula da trilogia do Soulmaking. Nós fizemos esse curso para tratar 3 arquétipos. Nós falamos na aula passada sobre Saturno e o arquétipo do resistir em tempos de mudanças, como permanecer e o que podemos fazer, né? Quais as forças psíquicas para nos manter ativos nesses momentos de dificuldade. Hoje a gente está na segunda aula do curso e a gente está trabalhando o arquétipo de Plutão e falar como superar. Como é que a gente supera, como é que a gente sobrevive e consegue desapegar, quais os trabalhos necessários para fazer nesse tempo e de que tempo que eu estou tratando, quais são os tempos na nossa vida que a gente se sente identificado com esse arquétipo de Plutão, quais são as questões práticas que estão nos acometendo no dia a dia da vida que faz com que a gente se sinta numa hora dessas. É sentir Plutão na carne e precisar desse arquétipo para poder lidar com isso. Então, veja, a divindade grega deste mundo dos mortos, desse momento da vida onde as coisas acabam, onde elas se encerram e elas precisam renascer de outra forma, a divindade grega do mundo dos mortos, ela se chama Hades. E para os latinos, esse mesmo deus é chamado de Plutão. E a gente tem uma peculiaridade nessa divindade grega, que é o Hades, que o território geográfico que ele reina, sobre o qual ele reina, tem o mesmo nome que o Deus. Então, o rei, o Deus do mundo dos mortos, o mundo dos mortos geograficamente se chama Hades, e o Deus que reina esse espaço também se chama Hades. E na mitologia latina, que nós estamos hoje chamando e tomando esse nome dele como Plutão, então ele é chamado como Plutão para os latinos. Então, veja, a gente está falando de um tempo, e toda essa trilogia começou porque a gente teve uma aula no começo do semestre falando sobre 3 planetas significativos que nesse ano estariam no céu, no signo de Capricórnio. E eu simbolicamente queria olhar isso como uma imagem, e nós estamos olhando simbolicamente, colocando um olhar simbólico sobre essa imagem que está acontecendo no céu. Então, imediatamente a gente está passando por situações, todos nós, situações de dificuldades que estão nos colocando em situações novas, em fim de processos psíquicos e materiais, né, de questões materiais, que estão pedindo uma energia psíquica para lidar com esse tempo. E vejam que a gente está passando na pele todo mundo ao mesmo tempo, independente de classe social, de profissão, de faixa etária, está todo mundo nesse momento passando por uma situação de fim e recomeço. A gente está acabando um ciclo, recomeçando um ciclo novo, está todo mundo nessa situação de incerteza, sem saber por onde ir, como ir e onde as coisas nos levarão. Então, veja, Plutão, ele tem essa imagem, é quando o chão abre os nossos pés e as coisas acabam como eram e elas vão ter que recomeçar de outra forma. Então, veja, o que está acontecendo conosco nessa época? A gente está acometido por uma pandemia que foi começando lentamente, e isso começou em dezembro na China e foi tomando um vulto, e quando entra na Europa toma uma outra característica, e cada vez a gente vai vendo as coisas mais perto, e como que essas coisas todas estão acontecendo sem a gente ter noção do que é de fato que vai acontecer, e isso tudo entra num estado de choque, de pânico, de incerteza, e que a gente começa a pisar no escuro e não sabe por onde se movimentar. Então, para falar sobre isso e começar essa aula de como superar esse tempo real que a gente está passando, eu quero começar a aula falando para vocês de uma divindade, né, grega, que é o deus Pan, que é de onde vem pandemia, pandemônio, que o Pan tem a ver com o todo, com tudo. Essa divindade na Grécia, e é de onde vem pânico, e todos nós estamos em pânicos, entramos numa situação pandêmica, né? O mundo todo passando pela mesma situação, todos nós juntos passando por uma mesma situação. E veja, o Pan era uma divindade grega que nasceu de uma ninfa e do deus Hermes. Só que quando a mãe viu o filho,
ele tinha um aspecto tão horroroso que ela rejeitou o menino. Hermes pegou esse filho e levou até o Olimpo e mostrou para todos os deuses, que imediatamente se encantaram com uma criancinha no Olimpo. Quando essa criancinha chega no Olimpo e os deuses todos se encantam, então deram para ele o nome de Pan, por conta deste todo. Todos os deuses ficaram encantados de ver uma criança, independente dessa criança ter um corpo que ameaçou a mãe quando a mãe viu. Então o Pan, ele é representado na mitologia com os pés do bode, o chifre dos bodes e a perna inteirinha peluda até a cintura. Então ele só tem o corpo de um homem, de um humano. Ele tem o corpo do humano, da cintura, o tórax da cintura para cima, e ele é representado então com essa feição de bode, os chifres de bode, e isso era muito assustador. E a mãe então rejeita e esse menino é levado para o Olimpo. Tem várias versões de como se dá o nascimento desse Pan, quem é o pai, quem é a mãe. Então dizem que é filho de Urano e Gaia, que é filho de Cronos e Reia. Tem uma versão que eu gosto muito, que dizem que a Penélope, que era a mulher do Ulisses, o herói de Troia, que foi o herói troiano que foi guerrear em Troia, o herói Aqueu que foi guerrear em Troia, Ulisses, quando sai, deixa a mulher em Ítaca, que era onde ele vivia, e essa mulher, a esposa dele, a Penélope, ficou esperando 20 anos Ulisses voltar, porque ele ficou 10 anos na guerra de Troia e mais 10 anos depois da guerra para conseguir chegar em casa. E nesses 20 anos, muitos pretendentes invadiram o reino de Ulisses e queriam então casar com Penélope, que era sua mulher. E tem uma versão do mito que diz que Pan é filho de Penélope com todos os pretendentes do reino e que ela foi expulsa então por conta dessa traição que ela fez a Ulisses. E tem outra versão do mito que Penélope esperou por 20 anos até o marido voltar e nunca houve nem ocorreu nenhuma traição. Mas tem uma versão então que Pan seria filho de todos esses pretendentes que tentaram roubar o reino de Ulisses. Então veja, se a gente pensar em Pan como essa imagem de uma traição, de uma mulher que estava esperando um marido, que tentou por todos os meios não se deixar tomar por esses vendilhões que tinham invadido o templo, né? Esses homens que estavam tentando invadir o templo, se a gente pensar em Pan, Pan é feito de uma desmedida, de uma situação extrema, de uma situação que sai do controle, completamente fora do controle, e nunca teria sido essa a intenção de Penélope. Então, se a gente olhar para essa divindade, dentro da rejeição, que a mãe não suportou a imagem de tão difícil que era, nós temos uma outra versão do mito que diz ele é feito de uma desmedida, ele nasce então de uma desmedida, de uma situação completamente fora do controle de pessoas que tinham invadido um reino, de uma completa invasão, e isso então, essa divindade nasce dessa situação fora do comum, né? E de um grande excesso. Nós temos outra versão do mito que, isso não é outra versão do mito, mas nós temos outra característica de Pan, que é o seguinte: Pan é filho ele participava dos cortejos de Dionísio. Então, quando ia começar os cortejos de Dionísio, Pan vinha na frente, emitindo sons para avisar que Pan chegaria, que Dionísio estava vindo. Então, veja, e Dionísio é o deus da vida, ele é o deus da sexualidade, ele é o deus da embriaguez, ele é o deus do vinho, de eu me embriagar com a vida. Então, o Pan, esse pânico, esse medo, esse terror, esse som diferente de que vai haver uma mudança e que a gente está procurando um outro lugar para viver de uma forma diferente, a gente fica muito amedrontado com isso. Então, a gente pensar nessa divindade, toda vez que esses movimentos de pânico nos acometem, é porque grandes mudanças vão acontecer. E o nosso lado, que está adaptado, que não quer mudar, que quer continuar, às vezes, vivendo muito mal, que está vendendo a alma para o diabo, de fato, né? Ficando em situações miseráveis, emocionalmente miseráveis, vivendo situações muito difíceis, mas que a gente não desiste daquele osso, daquele sofrimento, de situações que já eram vencidas e a gente não quer trocar de emprego, não quer deixar uma amizade desgastante, não quer deixar um casamento que não está
criando mais nada, não quer mudar uma relação com um filho, ou a imagem que eu tenho para o meu filho, ou a imagem do meu filho para mim, que já está mantendo uma relação horrível, que não cria nem para a mãe, não cria para o filho, mas a gente não quer fazer isso, isso soa como aterrorizador, aterrorizante, né? A gente tem muito medo dessas situações. Então, Pan vem com esse grito de terror, ele vem e nos deixa amedrontado, mas ao mesmo tempo ele está trazendo uma mensagem de uma vida nova, né, de um desapego completo do que a gente estava vivendo para entrar em outra situação. Então veja, Pan está lidado também com Dionísio, e Dionísio tem uma ligação muito forte com Hades e com Perséfone. Muitas vezes o deus Dionísio ele também era confundido, porque ele é um deus muito forte de transformação, como Plutão, o Hades é um deus muito forte de transformação, porque a vida e a morte elas estão ligadas. Então, se Dionísio é o deus da transformação que está buscando a vida e esse êxtase, esse prazer de viver, Plutão traz a morte porque está procurando vida nova. Então, ele vem trazer uma morte, um fim de algo para buscar uma vida nova. Então, Dionísio também, Panta participava também dos cortejos de Dionísio. Então, para a gente perceber como é amedrontador os movimentos de mudança na vida. Pan também tem uma versão do mito que ele é filho de Perséfone, que era a esposa de Hades, né, a esposa de Plutão. Ela é chamada de Proserpina para os latinos, mas ela é chamada de Perséfone para os gregos, que tem uma versão que ela é filha de Perséfone com Zeus. Zeus é o pai da Perséfone. Então, ele é Perséfone, que depois que foi para o Hades, faz um processo de transformação. Ela era uma eterna menina que não conseguia, ingênua, que não conseguia lidar com as dores da vida, que ela era completamente super protegida pela mãe. Ela acaba casando com esse deus do mundo dos mortos e ela se transforma, então, nesta mulher que sobrevive a todas as perdas e que dá conta das coisas e do fim das coisas, de tudo que se acaba. E tem uma versão do mito, então, que Pan seria filho desta mulher. Então, esse grito que chama, ou escutar este chamado de um tempo novo que a gente não quer viver. É isso que está acontecendo. E vejam como física e materialmente a gente está passando por isso. A gente está escutando um chamado de um tempo que a gente não quer viver. Nós que somos completamente ativos, com uma vida desmedida, cheia de atividades, a coisa da globalização, a coisa da internet, da tecnologia, fez com que as nossas vidas e o excesso de atividades que nós temos todos os dias para viver ficasse assim completamente fora do nosso controle, e a gente vive fora do controle, fazendo milhões de atividades, milhões de demandas, informação, respostas a tudo, mais trabalho, mais amigos, mais reuniões sociais, e a gente está completamente fora do limite de todas as coisas, e a gente vai ter que dar um tempo, voltar para casa e ficar dentro, né? A gente está nesse mundo externo, vivendo tudo fora de mim, fora do corpo, fora da ordem, fora do limite, e agora a gente vai ter que voltar para dentro. Então, é muito aterrorizador. A questão da morte, de quantos vão morrer, a gente sabe, todo mundo comenta isso, esse não é o grande problema. O problema é essa situação caótica da gente de um dia para o outro ter que voltar para dentro de casa, acabou a vida como até ontem, não interessa o que a gente tem que fazer amanhã, interessa que não vai mais ser feito naquela ordem, e é isso que está acontecendo conosco agora. Então, Pan sempre estava associado com o medo, mas, então como ele era uma divindade da floresta e uma divindade da vegetação, e ele estava ligado também, né, muito ligado com as ninfas, ele perseguia as ninfas e sempre estava procurando as ninfas, e elas tinham que correr, porque se ele chegasse, ele brutalmente iria possuir alguma ninfa, então sempre era muito aterrorizador. Tem uma curiosidade também, que Pan estava ligado a a um efeito auditivo que tinha nos animais, que os animais estão parados num bosque, deitados, eles escutam um barulho, ou eles têm algum tipo de visão, e eles saem e dão um estouro de manada, e eles saem amedrontados, como se eles tivessem visto alguma coisa. Então, ele era ligado, identificado, então, a este barulho, essa sensibilidade auditiva, que só os animais percebem, e dali eles saem todo correndo. Então, vem um aviso de que algo vai acontecer. Por isso que a gente entra em pânico. Algo vai acontecer e nós entramos em pânico e a gente não sabe o que é, mas ele está ligado com o Deus da vida nova, que é Dionísio. Então, para falar desse pânico, desse medo, desse terror que nos acomete a notícia de que a vida vai mudar,
e que as coisas vão acabar de como elas estavam sendo vividas. Então Pan aparece para avisar. Eu falando agora com vocês, me lembrei de mais um detalhe. Pan entrava nos bosques e nas florestas anunciando, ele entrava na guerra contra os titãs, quando Zeus e os seus irmãos fizeram a guerra contra os titãs, ele entrava anunciando na floresta com seu grito, e aquilo dava um pânico, porque era um terror escutar aquele barulho que ele trazia. Então ele anunciava uma guerra horrorosa, e que foi uma guerra também que durou 10 anos, mas ele vinha para amedrontar e para assustar, ele vinha correndo naquele grito e muito rápido para assustar, para anunciar que a coisa toda ia quebrar por ali. Então, para entenderem que realmente a gente está falando dessa pandemia, desse todo, e que não teria como a gente não estar suspenso nesse momento, né? Se sentindo suspenso. Onde é que a gente vai? O que vai acontecer, como que vai acontecer, e cada um lida de uma forma com isso. Agora, para falar desse tempo onde o chão abre os pés, que as coisas vão mudar, que o mundo morreu daquele jeito, a vida e a nossa forma de viver, não necessariamente o que vai ser essa transformação, né? A gente tem um problema econômico aí acontecendo muito sério, mas não é disso que eu estou falando só. Eu estou falando dessa mudança num tempo onde a gente aprende a ter que parar e ser obrigado a parar, e resistindo ou não, eu vou ter que fazer esse movimento. Quer parar, quer ficar parado, quer ir para dentro. Então, Plutão, que é o deus do mundo dos mortos, ele é o deus da interioridade, ele é o deus de dentro das coisas, ele é o deus da profundidade. Então, toda vez que a vida nos pede superação, a gente precisa se aprofundar. Se não se aprofundar, se você não olhar de cima e ver aquilo lá embaixo profundamente, se você não entrar no interior das coisas, você não vai conseguir superar esse tempo em que a vida escorre das nossas mãos. Então, veja, um tempo de Plutão, um tempo de Hades, um tempo de fim das coisas, são os tempos de grandes mudanças, que podem proporcionar grandes transformações. Não necessariamente a gente faça isso, mas é um tempo de quando a gente casa, acabou a vida de solteira como era, acabou a vida de namorado como era. Quando nasce filho, acabou a vida de filho, vai se transformar em mãe, vai se transformar em pai. É uma vida nova que tem que nascer alguém para dar conta daquilo. Quando acaba uma forma da gente se manifestar profissionalmente, quando acaba uma casa que a gente morou e sempre gostou e a gente vai ter que fazer essa mudança, a adolescência dos filhos, a nossa própria adolescência, se transformar em avó, em avô. Então, essas mudanças, o trabalho acabou, o estado civil mudou de solteiro para casado, de casado para divorciado, de casado para viúvo. Isso tudo vai pedir, então, que a gente faça uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, uma nova forma de ver a vida. Gente, eu estou aqui com um pernilongo passando na minha frente, ele é enorme, eu acho que ele é quase um vagalume. Mas é que a casa proporciona isso. Então, assim, é como se a gente virasse pó. Então, se Saturno nos faz ajoelhar, Plutão nos faz a pó de nada. Então, a gente precisa desmaterializar, a gente precisa desapegar da velha forma de viver, a gente tem que reinventar, renascer e recomeçar. Então, tempo de Plutão é um tempo realmente de recomeço, só que para isso vai vir o fim e nós vamos ter que ser resgatados daquele lugar onde a gente estava e recomeçar de outra forma. Então, quando Plutão vem do Yin Esferum, que é o mundo dos mortos, é o lugar de dentro da esfera. Ele abre a esfera e ele vem de dentro com a sua carruagem para fazer um rapto. Então ele vem, nos pega e nos puxa pelo pé e o chão abre, quando você viu, você caiu. É uma coisa muito rápida e você não tem como fugir, não tem a quem chamar, não tem o que gritar, e você vai ter que viver essa solidão. Então é um tempo da necessidade da solidão, de você com você mesmo se confrontar. As pessoas fora podem estar te ajudando, você tem que estar com as pessoas do teu lado, então é um tempo de luto, de perda, mas o processo é teu com você mesmo, é um confronto com a solidão da tua história, da tua vida, daquilo que você vai ter que passar e só você passa. Esse tempo da necessidade, né, que a gente vai ter que se confrontar com a solidão do teu ser,
Porque ser quem eu sou é um caminho de solidão. Eu vou ser quem eu vou ser. Então, esse movimento de quem eu vou ser, eu posso ter pessoas do meu lado, eu posso ter pessoas me ajudando, eu posso ter uma estrutura que me ajude, mas eu vou ter que ser sozinho. Só eu posso ser quem eu tenho que ser, né? E me transformar em quem eu sou vai pedir essa solidão. Esse caminho de buscar quem eu quero ser, quem eu vou ser, como eu vou manifestar, o que eu faço agora? Então, já que a gente está tentando falar de medidas práticas, né? O que eu faço agora? Quem que eu vou ser nesse tempo? Como que eu me determino nesse tempo? Quem que vai ser a imagem? Pense muito na imagem, porque como é da ordem do invisível, que imagem que eu quero ter a partir disso daqui? Eu vou virar o crucificado, que a vida me tirou o emprego, a vida me tirou os filhos, a vida me tirou a casa que eu gostava. São momentos que realmente a gente não tem o que fazer, as coisas chegaram num ponto que não tem mais saída. Então, veja, quem que eu vou ser? Eu vou ser o crucificado? Eu vou virar a grande vítima, vou me crucificar, vou ficar numa cruz fixa, aprisionado numa cruz como se fosse o Jesus Cristo no momento da morte e ele tivesse ficado preso naquele lugar. Olhar e dizer, não é possível que a minha realidade seja essa. Então não adianta questionar, não adianta julgar. Não é momento de julgar se a realidade pode ou não ser essa. A validade do fato ninguém julga. Nós precisamos nos relacionar com o fato e nos abrir, ter mãos para pegar. Então é um momento que eu preciso ter as mãos vazias, eu tenho que largar os ossos que eu estava aprisionada, tem que ter mão vazia, eu tenho que falar, eu não sei o que eu faço, o que eu posso fazer, como que eu posso ser, quem que eu quero ser nessa hora. Eu posso me imaginar, me reimaginar e criar imagens novas dessa pessoa, porque a imagem velha acabou. O futuro não vai ser aquele que eu tinha projetado, por isso que a gente está sofrendo. Toda vez que a gente está no mundo de Hades, eu estou sofrendo porque eu tenho que me desapegar do futuro que eu estava projetando e tenho que me desapegar do presente que eu tinha. Acabou o presente, acabou o futuro da ilusão que eu tinha sobre aquilo. E eu vou ter que criar, então, um presente diferente e, para isso, eu tenho que ter as mãos vazias. Eu tenho que me lançar, eu tenho que me jogar e eu tenho que acreditar que eu tenho forças dentro de mim para dar conta disso. E para eu focar nas forças que eu tenho dentro de mim, quais serão as forças, eu preciso abandonar aquilo que eu queria ser, aquilo que eu gostaria que as coisas estivessem sendo. E a gente precisa se reinventar. Então, veja, segunda-feira, quando eu pensei o que nós faríamos, né, com essa aula, como é que a gente ia fazer, são poucos alunos que estavam no presencial, não eram tantos. Mais alunos estão no online, era só eu gravar a aula mesmo e mandar e deixar que as pessoas, o número de pessoas que estavam inscritas no presencial viessem, não aumentar a sala dando uma aula avulsa. Mas eu disse, não, vamos nos reinventar, vamos tentar e a gente precisa fazer diferente, que é o que eu posso fazer agora, é desta forma e é como a gente vai fazer. Então, não lança os outros cursos que seriam lançados presenciais, agora na outra quinta-feira teria um outro presencial, os presenciais do mês de março, abril e maio, que ia ser 3 meses, isso tudo a gente vai ter que reinventar. Só que, veja, nós estamos falando de uma questão prática profissional, mas às vezes você tem que se jogar para uma situação horrorosa, você acabou de falir, tua empresa está quebrada, você está cheio de dívidas, você vai ter que se jogar nisso. Você vai ter que botar a mão na massa das dívidas, se juntar com Saturno, organizar, fazer projeto, ter foco, que são os trabalhos de Saturno, e desapegar. Você falar, não posso pensar, eu tenho que trabalhar hoje. Então, o Plutão é um deus do presente, é aqui e agora. O passado e o futuro não interessa. Aqui, agora, hoje eu preciso me manifestar e eu preciso ficar igual, em pé. Então, veja, e nada vai ser igual. Então, para eu me libertar desse aprisionamento, desse julgamento, da forma que eu estava vivendo e soltar, né, imediatamente esse osso, eu preciso fazer sacrifícios. Eu preciso comer o pão que o diabo amassou. É daí que vem essa como que é o nome disso? Tá? Essa expressão. Eu preciso comer o pão que o diabo amassou. Comer o pão que o diabo amassou vem da expressão. Essa expressão nasce também porque no mito grego, que é 12 a.C., ele, quando Hades faz o rapto, traz a menina que se chama Core,
e traz para baixo para o mundo dos mortos, e a menina então é libertada por Hermes, porque o pai dela manda devolver a menina, e diz, devolva a menina, e ele vira para ela e diz, eu quero te dizer uma coisa, se você continuar aqui e você se transformar na minha mulher, você vai reinar sobre tudo que vive e que morre, e eu tenho essas grãos de romã para te oferecer. E se ela comesse no Hades e comesse naquele lugar e se alimentasse daquilo, ela ia ter que voltar. E ela recebeu aquilo e comungou aquele pão como se fizesse parte da vida dela. Então, ela ter sido raptada, ela ter saído daquela situação de ingenuidade, daquela redoma da mãe, de colher florzinhas e ver borboletinhas, e a vida dela ter acabado daquela forma, ela comungou sobre isso. Ela diz, eu participo disso, eu me alimentei disso no sentido de me transformar a partir de aceitar essa situação para mim. Então, se a gente come o pão que o diabo amassou, é que a gente olha e fala, essa vida me pertence. Se a gente tem que ficar em casa nesse momento, né, de coronavírus, isso me pertence. Se meu casamento acabou, isso me pertence. Se meu trabalho acabou, isso me pertence. Então eu pertenço a isso e isso pertence a mim. Isso faz parte da minha história e eu faço parte desse tempo. Eu estou passando por isso e faço parte desse tempo. Então, quanto melhor a gente se adaptar aos tempos do presente, mais fácil a gente lidar com o mundo que acabou. Então, quanto mais esse presente for parte da minha vida todo dia, o mundo que acabou, que era ontem, que era aquela profissão que eu não vou hoje, aquela casa que eu vou ter que mudar, aquele casamento, ou o meu filho, criança que cresceu, e é um adolescente que eu vou ter que lidar, quanto antes esse for o meu tempo, mais fácil de eu lidar com as coisas. Então, a gente precisa, nesses momentos, comer o pão que o diabo amassou. Uma coisa muito desse tempo do fim, e vai muito além da gente estar falando de coronavírus, estamos falando de luto, estamos falando de perda, estamos falando de recomeço, estamos falando de desidentificação da pessoa que eu fui até ontem, é o choro. Então, tem muita lágrima no reino de Plutão. É muito choro e muito ranger de dente, porque a gente realmente fica tenso, a gente tem medo, a gente chora, a gente acorda suado com o pânico, com o terror do que pode ser, mas a gente também tem que suar e trabalhar sobre isso. A gente precisa do suor do rosto. Então, o reino de Plutão é uma mina de sal. Ali a gente cria a sabedoria da vida. E o que é saber viver a vida? O que é sabedoria de vida? O que é ter sal? É sentir o sabor que a vida nos traz e nos alimentar disso e entender que isso vai nos fazer crescer, que todo o fim das coisas, todo o processo de desapego está nos levando para um crescimento psíquico, para uma relação mais amada com a vida que a gente tem. Então, é mais significado. Sabedoria dá mais significado para os eventos, é entender e enxergar o que está além disso, do que a gente pensa que tem. Então, veja, é uma mina de sal e isso envolve suor, sangue, que é o sacrifício da vida anterior, que a gente vai ter que abrir mão de várias coisas, exige lágrimas, que é o choro mesmo para dissolver aquele rancor daquele passado, daquela má água, né, da mágoa que a gente tem porque as coisas aconteceram como aconteceram, mas a gente não pode chorar para sempre, né? São as lágrimas. E um dos líquidos do sal do corpo que a gente tem também é a urina, que tem sal, né? Falando nesses líquidos do corpo que tem sal, que são minas de sal. E a urina é um filtro que a gente faz do sentimento bom e do sentimento ruim sobre isso. Então tem uma coisa ruim. Tiveram traições, houve enganos, houve erros meus, erros de pessoas, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo e eu preciso filtrar isso. Eu tenho que ter um filtro, olhar e falar, tem um choro aqui que é bom porque eu sei que a vida vai recomeçar, mas tem um choro muito ruim porque o que aconteceu é muito triste. Então tem um sacrifício, não tem sofrimento, mas tem a tristeza. O sofrimento nos deixa preso, crucificado, e a tristeza é esse choro de dizer, puxa, como é feio, eu não quero fazer isso para ninguém, não quero mais fazer para mim, não quero mais que façam comigo. Então, esse tempo é um tempo de chorar e olhar o que eu não quero mais. E nesse choro, eu também olho e digo, eu filtro, né? O que desse líquido todo, disso tudo que eu ingeri, que eu interiorizei na minha vida, o que eu quero que fique, o que eu quero pôr para fora, porque eu não quero mais. Sabe, é tempo de encerrar muita coisa que eu não quero mais passar por isso, chega, eu não quero mais saber. Então, essa mudança de perspectiva do olhar, eu estava enxergando as coisas até ontem de uma forma e hoje eu vou enxergar de outra forma. Para eu superar o que me aconteceu, eu preciso
mudar a perspectiva do olhar. Então, eu não preciso mais olhar para as coisas e para os fatos no nível terreno do que o meu ego quer. Eu preciso ter uma perspectiva vertical do que é sagrado, celestial, do fim e do recomeço, do céu e do inferno. Eu estou aqui embaixo e depois eu vou subir. Então, eu tenho que olhar nessa verticalidade por um outro olhar, pela perspectiva da alma. Olhar pela relação que eu estou fazendo com isso. Eu estou me relacionando como? Com a vida a partir disso que me aconteceu. Então, para eu conseguir sair disso, eu tenho que olhar para a luz e para a sombra da situação e para a luz e para a sombra minha e das outras pessoas que estavam envolvidas nessa situação. Só que a culpa não é do outro, é a minha. Então, eu vou ter que lidar com a luz e a sombra. Então, o mundo dos mortos é um lugar muito frio, muito sombrio. A gente tem que se aprofundar e eu preciso ser frio para conseguir lidar com isso, porque senão as coisas me afetam e eu vou sofrer para sempre. Eu preciso de uma frieza. Então, o mundo dos mortos, eu vou me transformar num marginal, porque eu estou à margem, eu não estou no centro, eu vou ser diferente, eu vou ter que olhar de outra forma e só eu vou entender, então ninguém mais vai me entender. Se a gente olhar para a imagem do Buda e para a imagem do Cristo, ninguém entendeu o que eles estavam fazendo, porque era completamente nonsense, não tinha por que fazer aquilo. Então, ninguém vai te entender. Uma das horas, o mais difícil dessas horas, de você lidar com a tua sombra, se confrontar com aquilo em você que você está excessivo e que você precisa mudar, e que a vida está pedindo e está te botando num lugar e você vai ter que fazer uma mudança, e você se confronta com esse espelho, é você olhar e dizer, né? Isso eu não quero mais para mim. Você precisa se confrontar profundamente com isso e entender que você vai desistir. Isso que foi muito feio que eu fiz comigo, que eu fiz para o outro, que fizeram para mim. Então, eu tenho que olhar para a luz e para a sombra dessas questões. E é aí que a gente faz essa transformação e vai mudando essa perspectiva de me ver não só como ovelha, mas eu também sou o lobo. Eu fui o meu lobo, eu fui a minha ovelha que se deixou enganar por aquele lobo, e eu fui o meu lobo quando eu deixei aquele lobo enganar a minha ovelha. Então, eu também fui lobo quando eu me fiz de ovelha para aquele outro lobo. Então, a gente também tem que olhar que porção minha me envolveu nessas situações tão ruins quando acabam todas as coisas, né? Então, mesmo que seja uma profissão que não tenha outra pessoa envolvida, eu olho e falo, mas qual foi a minha motivação inicial? Por que foi que eu fui fazer aquela faculdade? E aí, a hora que eu olho bem no fundo, eu vou ver uma sombra que tinha naquela escolha, e a gente precisa lidar com a verdade. Então, o mundo dos mortos é o mundo da verdade. Na hora que o Plutão vira para Core e diz para ela, a verdade é a seguinte, você pode voltar, você sai daqui, você finge que não aconteceu nada, só que você não vai reinar sobre tudo que morre, você vai fingir que as coisas não acabam. E eu estou te dando a oportunidade, então, de reinar sobre tudo que vive e que morre. Então, que morre, ela vai lá e faz isso, e ela come a romã e ela se transforma, então, em Perséfone. Gente, leiam o mito da Deméter e da Core, né? Para quem participar das aulas, eu posso mandar o PDF do mito. É fácil também achar o mito mais resumido na internet, mas eu mando PDF, mas é o mito da Core, que é a eterna menina que se transforma na rainha do mundo dos mortos, né? Nessa deusa que sobrevive sobre tudo que morre, e ela fica julgando na porta, né? Radamanto julga, mas ela que recepciona quem chega no mundo dos mortos depois que ela se transforma, então, na mulher do Plutão. Então, para eu renascer e eu comer esse pão que o diabo amassou, eu preciso olhar para a negrura que tem em mim, a negrura que tem na vida, e suportar esses momentos difíceis, esses momentos de transformação, e principalmente entender que eu renasço. Eu vou renascer, eu vou reunir tudo aquilo que foi dissolvido, né, nas chamas das cinzas da Fênix, eu vou reunir aquilo tudo para renascer. Eu estou tendo que reinventar. Então, eu consegui, num trabalho de Saturno, quando Saturno nos faz ajoelhar e nos quebra, ele faz a gente separar todas as coisas. E Plutão queima tudo aquilo que foi separado para reinventar. Então, se nossos processos de transformação são processos que
o que muda é a manifestação, porque a essência é a mesma, eu preciso renascer com essa essência mais manifestada, de uma forma mais límpida, mais brilhante, mais visível, mais autêntica. Eu vou ter que ser muito mais eu mesma e mais próxima do que eu sou, do que eu era antes de ter passado por esse processo que encerrou, né, nesse momento. Então, a imagem da fênix e desse renascimento, ela é muito bonita porque ela traz a cinza, ela renasce da cinza. A gente tem que ter o pó de tudo aquilo que se transformou em pó. Eu tenho que me lembrar, eu não posso me esquecer, eu tenho que ter uma memória. Ela nasceu da cinza porque essa é a memória, eu não posso me esquecer desse tempo. Eu não posso esquecer as escolhas que eu fiz anteriormente para chegar num tempo desse que a vida abriu, rompeu e tenho que começar de novo. Porque a vida sempre vai fazer esses movimentos. Mas eu tenho que lembrar e ter a memória de quais são as questões que eu me arrependo. Lá embaixo, dentro dessa solidão, eu tenho que ter me arrependido de várias coisas que eu fiz, não me sentindo culpada, nem me julgar, nem julgar o outro, mas eu tenho que olhar e pensar, da próxima vez eu quero fazer diferente, quando eu voltar vai ser de outro jeito que eu vou fazer. E eu tenho que ter aprendido lá embaixo, então as cinzas é essa memória. Na cinza você coloca um combustível, até é fogo, o fogo pega na madeira muito mais rápido se a cinza estiver junto do que sem cinza. Então, tem essa coisa do batizado, ungido, da quarta-feira de cinzas, né? E de todos os rituais anteriores à quarta-feira de cinzas, que era esse ungir com a cinza. É a memória daquilo tudo que se deu e que foi muito triste, que acabou de formas muito difíceis às vezes. Então, esse renascimento que está acontecendo é que a gente está abandonando uma casca velha, é a cobra mudando, a serpente mudando. A serpente é um símbolo enorme de transformação e ela larga aquela casca e vai nascer outra. Dá uma agonia, né, quando a gente vê aquilo solto num lugar, mas aquilo foi uma coisa velha, seca, ressecada, e nós estamos trocando e deixando para trás coisas que não servem mais. Então, a gente vai fazer uma mudança, sempre em tempos de Plutão, são tempos difíceis, mas se eu não perceber que aquilo não me servia mais, que a vida não me servia mais desse jeito, se eu não entender isso, eu não vou fazer a superação. E eu estou falando em superar. Então, vão passar 20 anos na minha vida, eu estou chorando porque eu não morava mais naquela casa, passam 20 anos na minha vida, eu estou chorando porque meu divórcio foi horrível, passam 20 anos da minha vida, eu ainda estou contando que bom mesmo é quando os filhos são pequenininhos, porque os aborrecentes são muito chatos. Então, em vez de eu superar o fim e os recomeços, eu vou passar o resto da vida amargurando, amargando, contando a mesma história. Em vez de sacrificar, eu amarguro. Em vez de eu criar sabedoria, eu crio amargor. Então, são tempos de mudanças e eu posso levar uma memória negativa, traumática, que é diferente de eu me lembrar de quais foram os meus erros e o que eu não gosto mais em mim e que eu não quero mais para mim. E que foi, sim, uma libertação ter acontecido isso. Então, é como se realmente fosse o momento da ressurreição. A hora que abre-se, então, a tumba onde o Cristo desceu para a mansão dos mortos e ele sai por aquela luz. Tem uma imagem muito bonita que eu não coloquei aqui hoje, mas que é a imagem também da Deméter vindo buscar a menina, o Hades abrindo, o Hermes entregando a filha para a mãe e a mãe saindo de dentro da mansão dos mortos. Então, é mais ou menos aquele momento em que o Cristo sai da mansão dos mortos, o momento em que a Core sai com a mãe que está sendo puxada daquele momento, porque fez-se luz no meio de tantas trevas. Então, a gente consegue olhar de cima, iluminar aquilo tudo e entender que aquilo foi sacralizado na minha vida, porque eu signifiquei esse tempo e penso que foi um tempo que, por mais difícil que tenha sido, foi um tempo que me trouxe muitas coisas boas, ao qual eu sempre vou ser grata por ter passado, porque aquilo me transformou. Então, para eu superar algo, eu tenho que ser grata, por isso que eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, ao rapto que a vida me fez e quando Plutão chegou. Então, Plutão, ele era chamado de o rico, porque ele tinha muitas almas. Então, a gente vai para um reino de muita riqueza, tem muitas formas da gente existir. Quando eu não viro mais nada, eu não sou mais nada, eu posso ser qualquer um. Então, tem aquele livro lindo do Pirandello, Nenhum, 100 mil. Eu me lembrei dele agora. A hora que ele descobriu que ele podia ser qualquer um, ele falou, mas eu estou preocupado com o quê que eu estava preocupado até ontem? Eu posso ser quem eu quiser, eu não preciso ser aquele que eu tinha me identificado. Então, é muito rico quando a gente se desidentifica, se liberta, olha de cima toda aquela situação. Então, para eu superar,
eu tenho que conseguir olhar de cima. E na hora que eu olho de cima, eu abandono a vitimização, eu tiro a coroa de espinho e eu reino sobre isso. Então é como se eu fosse senhor da minha história, senhor do meu destino, e isso me pertencesse e eu tivesse muito orgulho desse tempo. E não uma dor porque esse tempo aconteceu. Então quando a gente reina sobre isso, que ela come aquela romã. Quando Cristo tira a coroa do espinho e se coloca como rei dos reis, e eu então não me corrompo mais. Eu coloco uma coroa dourada sobre a minha cabeça e eu nunca mais vou me corromper. Eu vou ser incorruptível nesta questão. Eu não me misturo mais com o meio. Não adianta ninguém me falar nada, nem ninguém pensar nada. Eu sei o que aconteceu e só eu sei o que foi para mim. E eu posso reinar sobre este fato que aconteceu na minha vida. Se as pessoas entenderam ou não entenderam, eu entendi. Então, esse momento que eu me coloco dourada, com esse olhar, enxergando isso de outra forma, e quando eu supero isso é porque eu estou reinando, e eu sou, então, senhora de si. Eu sou senhora dessa história, eu não sou mais vítima dessa história, e isso não sangra e não dói e não passa como uma dor eterna. Então é como se nascesse uma semente. Então a imagem da superação, o reino do Hades, é quando essa semente, porque está tudo envolvido no mesmo mito. Hoje, para a aula ser construtiva, eu não quis, construtiva não, para a aula ser mais dinâmica, eu não quis contar o mito, né, ficar presa nas imagens do mito, mas ficar muito mais presa na imagem arquetípica do mito, do que a literalidade do mito, mas a core, uma das imagens do mito, é o ritual da semente que brota na terra. Então a gente entra na escuridão, tudo acabou, a gente está no mundo dos mortos, mas lá tem uma potência para viver. Então é a semente e tentando, quando ela brota, o broto da semente tentando romper a terra e fazer esse movimento de vir para fora de novo, com essa potência nova que eu reconheci em mim e que eu vou recomeçar. Então, se a gente supera esses tempos de situação, essa situação, esses tempos de dificuldade, e consegue superar esse tempo de fim, quando a gente renasce, a gente brota numa outra perspectiva, então a gente vem como um brotinho muito novo, num recomeço para uma coisa nova, de uma potência que já existia em mim para viver. Então, só foi um tempo que proporcionou que eu pudesse manifestar isso desde que eu fizesse os sacrifícios necessários que aquele tempo estava pedindo. Então, é como se a gente conseguisse andar pelas vias escuras da vida. É como se a gente aprendesse, então, nesse caminho tortuoso, sinuoso, de eu ser o cavaleiro errante, essa errância da vida, e que as vidas vai dando certo, vai dando errado, e nesse serpentear a gente vai fazendo cada um movimento, que é o movimento de Hermes, né? Que é o Deus, o pai de Pan, é o Deus que tira do mundo dos mortos, ele é o psicopompo, ele tira todo mundo de lá e ele ensina então esse serpentear. Mas o Hades nos dá essa perspectiva de várias formas de existir diferente da que eu estava existindo antes. Por isso que o mundo dos mortos era muito rico, porque ele era rico em almas. Qualquer forma você pode adquirir nessa fase nova, você se colocar de qualquer forma que você não conseguia se imaginar antes. Então, entrar nesse caminho sinuoso, tortuoso, andar nessas ruas escuras, ficar nessa penumbra, nesse lusco-fusco do eu não sei o que será, suportar o desconforto do alguma coisa tem que acontecer, porque nesse lugar eu não vou ficar, e me recriar e recomeçar uma vida nova, de outra forma, com a mesma pessoa que eu era, mas é outra manifestação, mas isso com mais consistência, com mais sabor, com mais profundidade, com mais visão, com mais amplitude, porque quanto mais profundo, mais amplitude eu tenho. Então, mais para baixo, né, a árvore mais sobe, quanto a raiz mais se aprofunda, mais alta a copa, mais frutos e mais leves os galhos. Então, a gente está o tempo inteiro, a perspectiva desse curso do Soulmaking é entender como que a gente consegue ser leve no meio disso tudo, né? Como que eu posso ser leve no meio disso tudo? E eu acho que a dica é os trabalhos os cuidados que tem que ser tomado no reino de Hades. No reino de Hades, você não pode comer, você não pode olhar para trás, e você não pode sentar.
Então, tem vários personagens que passaram em momentos diferentes no Hades e que eles eram avisados, você não pode sentar, sentou, ficou preso. Então, não pode sentar. Você não pode parar. Então, no Hades, a gente não para, a gente continua, vai chorando, vai pintando o muro, quando acabar o muro está pintado. Você não pode se alimentar da vitimização. Então, você pode comer o pão que o diabo amassou e falar, obrigada a Deus, então que bom diabo que você me deu. Ah, diz que legal essa romã amarga e esse sangue desse sacrifício que eu vou entregar minha ovelha aqui. Ah, que bom, né? Eu posso... Eu não posso me alimentar da vitimização. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, não é da dor. Então, eu não posso comer no Hades e achar que eu vou me banquetear com aquela dor, porque senão eu caio na vítima. E eu não posso olhar para trás, que eu vivo estátua de sal e eu deprimo. Então, em vez de eu criar sabedoria, eu vou me deprimir e não consigo mais ter sal nem sabor na vida. E eu fico numa depressão, nem amargura eu consigo ter, porque eu vou ficar completamente deprimida, porque eu não aceito a vida como ela é. Então, não olha para trás e pensa se isso não tivesse acontecido, porque já aconteceu. Este é o fato, isso é. Se isto é meu presente, se é um presente, é o gift. Então, siga a sua bênção, né? Que é a coisa do Campbell. Você tem que ir atrás dessa história. Vá seguir, porque isso só pode ser uma bênção, como que eu vou viver isso? Então, não senta, não olha para trás e não se alimenta da vitimização. Então, essas seriam as dicas de hoje da aula do superar. É a gente conseguir sair dessa terra, dessa escuridão e olhar para dentro de mim. E sempre ter esse olhar para dentro, essa abertura desse lugar que eu olho e falo quem que eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou e o que eu faço agora. E sou eu comigo mesma, não é o mundo, sou eu voltando para o mundo já com essa capacete da invisibilidade. Então, o Hades tinha uma coisa muito engraçada, que ele tinha a capacidade de ser invisível. Então, se você começa a enxergar o invisível, você consegue também ser invisível, você consegue também desmaterializar em situações que antes eram tão apegadas. Então, você se desapega, porque é o que é sensível, é o que está além dos olhos. Então, não interessa o emprego que eu estou perdendo, interessa o que eu estou aprendendo nessa situação. Então, é aquilo que é invisível aos olhos. E é disso que a gente precisa se alimentar nessa hora, nas horas das grandes dificuldades. Então, essa também que é uma outra dica, né? É aquilo que é invisível, que era invisível na situação porque eu não estava vendo anteriormente como aquilo estava me fazendo mal, e o que é invisível para eu sair disso, que é o bem que eu vou acumular nesse tempo novo. Gente, então era isso na aula de hoje. Obrigada pela presença de vocês. Eu acho que a gente pode ficar aqui um pouquinho para conversar, né? Quem quiser comentários, fazer perguntas,